Caríssimos irmãos, irmãs, queridos telespectadores, dois pensamentos a partir dessa liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Vamos começar com a grande luz que é Jesus de Nazaré. Segundo o nosso querido autor Carlos Mester, ele disse que Jesus é a grande luz que ilumina toda a palavra, que nos leva a entender toda a palavra. Por isso, me dou o direito de começar refletindo por ele, a partir dos textos que estamos refletindo nesses dias do Evangelho de São João. Jesus, ele está preparando a sua comunidade para a sua partida para o céu. Jesus, eu não sei, queridos irmãos, se nós já entendemos que Jesus, ele quis nos ensinar que também nós deveríamos preparar a nossa família para a nossa partida para o céu. Ele está preparando a sua família, os seus discípulos, dizendo: eu vou para o céu, eu não sou daqui da terra. Aqui na terra nós temos apenas uma missão. Algum tempo, 30 anos, 70, 80 para os mais fortes, mas depois voltamos ao Pai. E a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, 15 e 16, ele faz a grande preparação para a sua partida para o céu. Capítulo 14 inicia dizendo: eu vou para o Pai e vocês vão ficar tristes. Eu sei que o coração de vocês vai ficar perturbado, mas eu vou lá e vou preparar um lugar. E quando estiver preparado, eu volto e levo vocês comigo, para que vocês estejam comigo. E hoje ele continua no Evangelho que acabamos de ouvir, dizendo: mais um pouquinho de tempo e vocês vão me ver. Depois não mais vão me ver. Mais um pouquinho de tempo e me verão de novo. Ele está falando do quê? Ele está falando da sua morte. E está falando da sua ressurreição. Portanto, queridos irmãos, Jesus, ele prepara a sua comunidade, falando da realidade da morte, que é uma realidade do ser humano. E ao mesmo tempo, está afirmando que a morte não tem a última palavra, mas sim a ressurreição. E é verdade que na ressurreição, quando Jesus entra no local onde os discípulos estavam reunidos, medrosos e cheios de medo, ele anuncia: paz esteja convosco, por 3 vezes, e aquela comunidade se enche de alegria. Portanto, a palavra de hoje, que diz assim: vocês vão ficar tristes por esse momento da minha morte, depois se transformará em alegria ao me verem ressuscitado. Então, queridos irmãos, nosso Senhor prepara, portanto, a sua comunidade para a morte e para a ressurreição. Queridos telespectadores, preparem os filhos, preparem a família para a partida, para a morte. É um grande tabu ainda o quesito morte. É muito difícil ouvir um grupo falando da morte com liberdade. Jesus aqui está falando da sua morte, preparando com toda a liberdade, querendo passar esse ensinamento evangélico para cada um de nós. Preparem a família para a morte, pois a vida, ela tem um elemento, diria assim, que envolve a morte, mas mais do que isso, a ressurreição e a vitória. Essa nos traz uma grande alegria. Colocando o segundo ponto, São Paulo, ele
experimentou no caminho de Damasco Jesus ressuscitado. Um homem perseguidor da igreja, que ia em busca dos cristãos para encarcerá-los e eventualmente até para apedrejá-los, como aconteceu com Estevão. No caminho de Damasco, ele vê, ele é tocado por Jesus ressuscitado. Caem as escamas dos seus olhos, que lhe impediam de ver essa verdade bonita da vida ressuscitada de Jesus. Ele contempla de alguma forma Jesus ressuscitado. E a partir daí, ele é batizado e assume na comunidade a missão de leigo. Leigo que agora anuncia Jesus vencedor da morte, anuncia uma grande alegria, anuncia aos judeus, até que eles o suportam. Quando não mais o suporta, que é o caso do texto de hoje, ele se dirige aos estrangeiros, ele se dirige aos pagãos, dizendo: eu não sou culpado, eu já fiz de tudo, eu tentei, eu me esforcei, mas já que vocês não querem, eu me dirijo aos pagãos, e assim ele o faz. Portanto, Paulo é um testemunho vivo da ressurreição de Jesus e da transformação que ocorre num ser humano quando este experimenta essa alegria, essa percepção de que Jesus não está morto, mas está vivo. Paulo enfrenta todo tipo de problemas, açoites, apedrejamentos, e nunca desiste da evangelização. Continua a evangelizar como faz a rede evangelizar. A tempo e a contratempo, ele continua. Não me aceitam aqui, eu vou acolá. Eu busco levar Jesus de Nazaré de todas as formas e maneiras. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, diante das dificuldades, façamos a experiência de Jesus ressuscitado. Tendo feito a experiência de Jesus ressuscitado, nunca mais deixaremos de levar esse anúncio do Evangelho, como fez Paulo. Paulo é um exemplo, é uma coluna que não se quebra, porque ele viu Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. E meu querido irmão, quando você fizer a experiência de Jesus, você será capaz de anunciá-lo à tua família, você será capaz de anunciá-lo aos haitianos, aos africanos, aos pobres, aos ricos, enfim, a todos. Então eu desejo, querido irmão que me ouve, querido irmão que está aqui presente, essa experiência de Jesus ressuscitado, para que esse fogo do amor de Deus se acenda em nós e sejamos evangelizadores incansáveis, que não desanimam nunca. Assim seja.